Sim, Razão. O Fluminense monitora a situação do Renato Augusto no Corinthians. É um jogador que tem uma característica, né, que o Fernando Diniz gosta bastante. Dá até para comparar um pouco aí, não sei se o PVC vai concordar com o Ganso. É bom lembrar que o Ganso também, quando, né, chegou ao Fluminense, não vivia uma grande fase, né? O Diniz acabou recuperando aí o Paulo Henrique Ganso. É um jogador que está na mira, não há, né, a informação é muito honesta, não há negociação aberta, não há proposta, mas há sim o monitoramento do Fluminense em relação ao Renato Augusto. Uma coisa interessante que eu fiz questão de colocar na minha coluna hoje, o Razan, o Renato Augusto deu aquela entrevista para a revista Placar de 10 páginas, né? Ele foi capa da Placar deste mês, e ele rasgou elogios a Fernando Diniz, né? Ele quer entender como é que o Fernando Diniz faz esse jogo, que todo mundo roda, inclusive, né, ele cita que quando encerrar a carreira como atleta, vai querer ser treinador já, né, faz o curso aí da CBF, inclusive, e citou que pretende trabalhar com o Fernando Diniz, né, pelo menos fazer estágios ali com o Diniz para entender o futebol dele, né? Ele até falou do Guardiola, mas ele disse que o Fernando Diniz tem um jogo totalmente único, né? E eu queria entender como é que ele faz isso. Ele falou que chegou até a comentar isso já com o Diniz. É claro que, né, a gente junta as peças aí, não quer dizer que o Renato Augusto vai jogar no Fluminense, até porque ele tem contrato com o Corinthians até o final desta temporada. A prioridade dele é renovar com o Corinthians, mas nem ele sabe o que quer realmente, né? Até nessa entrevista ele falou que não quer ser um peso para o Corinthians no ano que vem, e ele vem citando isso também nas entrevistas de Zona Mista, que ele vai pensar muito no clube, né, em relação à sua permanência ou não para a próxima temporada. Então, Renato Augusto, caso indefinido, o que já era praticamente definido, né, antes da chegada do Mano Menezes. A ideia do Duílio era renovar com o Renato Augusto por mais uma temporada, mas o Mano pediu para segurar todas as renovações, né? Eu já trouxe isso faz um tempo já para vocês, né? Inclusive no sentido do Renato Augusto, né? Então tem que dar uma segurada, porque o Mano Menezes acredita que em 45 pontos o Corinthians não cai mais, e aí sim começar a avançar nas tratativas para 2024, não só com o Renato, mas com outros jogadores também, Razan. Agora, o contrato do Renato Augusto está acabando em dezembro, então falta menos de 2 meses, né? Um mês e meio praticamente para terminar o ano. A gente está no dia 6 de novembro de 2023. Futuro dele indefinido até agora no Corinthians. PVC, trabalhar com jogadores acima de 30 anos e acima até de 40 não é problema para o Diniz no Fluminense. O Fábio, com 43 anos, é campeão da Libertadores. O Felipe Melo, zagueiro, com 40 anos, ele fez questão de citar isso também, de que as pessoas parece que esperavam um erro desses jogadores para atacar e para dar a pancada. Cita o Ganso depois da Libertadores, que o Samir acabou de falar também. Trabalhar com jogadores mais experientes não é problema para o Diniz no Fluminense. Não, ao contrário. O Rafael Reis fez a matéria na sexta-feira. O Fluminense é o campeão mais velho da história da Libertadores. Ele faz a média acima de 31 anos, 31,8. E eu faço a conta um pouco diferente. Eu faço a conta em relação ao número de jogadores acima dos 30 anos. O Fluminense é o primeiro campeão com 7 campeões, 7 jogadores acima, 7 titulares acima de 31 anos. Acima de 30 anos. E o Diniz conseguiu fazer isso bem. Vamos debater isso já com o Rodrigo Matos. Eu acho que é uma exceção, não é uma regra, mas de qualquer maneira ele conseguiu fazer. A informação que eu tenho, a gente compartilhou aqui na semana passada, é que o Renato Augusto vai receber uma conversa do Corinthians assim que o Corinthians tiver conseguido resolver a situação em relação ao rebaixamento. E o que o Mano não quer é que isso vaze para... conversei com o Renato Augusto e não conversei com o Juliano. Conversei com o Juliano e não conversei com o Fábio Santos. Porque todo mundo vai saber quando tiver a primeira conversa. Então ele quer evitar esse tipo de vazamento. E por isso vai falar depois de entender como é que o time vai evoluir. Até ontem o Corinthians era o time da Série A com maior sequência invicta. 6 jogos. Sequência invicta daquele momento, 4 da tarde, quando entrou em campo. Não é mais, né? Perdeu para o Bragantino ontem e tem muita coisa para acontecer. Acho que o Renato Augusto vai ficar no Corinthians no ano que vem, mas tem que ter uma proposta. A proposta tem que ser aceita, discutida, então tem coisa para acontecer. Nesse sentido, até para completar a informação, Renato Augusto com 35 anos, nesse momento é um jogador que no Corinthians tem sido questionado pela falta de
consistência, regularidade, de conseguir jogar todas as partidas? Pelo que você tem de informação, Samir, do que você vê até agora, você imagina o Renato Augusto no Corinthians em 2024? Não dá para cravar, porque agora ele é mais contestado ainda, né, o Razan? Porque você citou essa contestação em relação a ele não ter uma sequência de jogos, muitas lesões, né, nessa passagem dele pelo Corinthians, principalmente nesta temporada, mas agora também muita insatisfação em relação ao desempenho do Renato Augusto. Ele mesmo, né, está insatisfeito com o seu desempenho. A gente vê um Renato em campo, parece que ele está triste, né, dentro de campo. Então agora também, dentro do Corinthians, se avalia a questão do futebol do Renato. Ele não tem conseguido jogar, mesmo atuando como titular, foi titular nas últimas partidas, é só poupado quando tem algum desgaste físico, como ontem, né? Ontem o Mano decidiu, depois de alguns exames, poupar o Lucas Veríssimo e o Renato Augusto. O Renato ficou no banco de reservas, entrou no jogo na segunda etapa. O Lucas Veríssimo foi cortado até do banco, ficou no camarote assistindo a partida lá em Bragança Paulista. Então o Renato foi cortado desse último jogo, mas tem sido aí o titular do Mano Menezes. E atuando centralizado ali, né, atrás do Yuri Alberto, com um pouco mais de liberdade, mas não faz tempo, né? Ainda, Razan, né, a última partida que o Renato realmente jogou bem foi aquela, né? O jogo de ida contra o São Paulo na Copa do Brasil, na Neoquímica Arena, quando ele faz os 2 gols, né? Naquela imagem emblemática que ele, né, abre os braços e diz eu te amo, né, para a torcida corintiana. Foi o último jogo realmente que o Renato jogou bem com a camisa do Corinthians. Faz tempo já, hein? O torcedor corintiano está de olho nessas atuações recentes do Renato Augusto. Então, a informação do Samir, você pode ver com mais detalhes sobre o Fluminense estar de olho no futuro do Renato Augusto. Lembrando que o Fluminense já está classificado para a Libertadores do ano que vem, para o Mundial de Clubes, para a Recopa, para o Mundial de Clubes de agora e para o de 2025 também. Então, esse título tem vários significados para além do âmbito esportivo, financeiramente, e para projetar calendário daqui para frente, o Fluminense vai entrar numa outra rota a partir de agora, com essas disputas de títulos internacionais importantíssimos. Falando de veteranos de Corinthians, o Samir, o Mano tem optado por segurá-los nesse momento e por apostar neles nesse momento de dificuldade, diante desse problema de estar ainda com risco, embora não tão grande assim, mas o risco ainda existe, do Z4. O Mano tem apostado nos medalhões no Corinthians? O risco ainda existe, né? Ainda mais, né, por conta dos resultados dessa rodada, né, Razan? Ainda tem Vasco e Santos hoje que podem encostar no Corinthians. O Mano aposta nos veteranos, Razan, porque não tem outros, essa é a verdade, né? Hoje não tem mais jogador na base para você olhar e falar, vamos subir. É difícil até apostar, né, numa reta final, colocar mais jogadores da base. O banco de reservas também, quando entra em campo, não resolve. Por exemplo, o Renato Augusto não jogou ontem, né? Ou melhor, não iniciou a partida como titular. O Matias Rojas não fez nada em campo. Então, há uma insatisfação já com o Matias Rojas e é um jogador que não mostrou nada. Então, o Renato Augusto tem que ser titular. O Romero é titular do Corinthians? Tem jogado bem? Não. Aliás, tem feito jogos bem ruins, né? Os 2 últimos foram jogos realmente aí que o Romero se destacou pela falta realmente de qualidade. Só que quando entra em campo o Wesley, também não faz nada, Razan. Então é um menino que tem aí as suas dificuldades, que já era avaliado, essa dificuldade já era avaliada pelo Vanderlei Luxemburgo. Ele é um atleta que corre, mas não tem muito recurso técnico, né? Mais velocidade. Então acho que o Mano tem apostado nos veteranos por causa disso. Eu acho que a única falha do Mano em relação apostar em veteranos que fica bastante contestada é o Fábio Santos, porque o Bidu, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, ele tem as suas limitações? Tem, mas é um jogador que corre em campo, tem velocidade, ajuda na marcação e vai para o ataque, cruza bolas, enfim. Aliás, o gol do Corinthians contra o Atlético Paranaense iniciou numa roubada de bola no ataque do Matheus Bidu, aquele gol, né, estranho lá do Yuri Alberto. E ontem o Fábio Santos fez uma partida realmente... ficou feio, né? Tem até que medir as palavras. Se jogava no chão, enfim, não conseguia jogar o Razan. E teve o Elinho ainda do lado dele, né? Então teve o Fábio Santos com 38 anos e o Elinho cheio de gás.
Ele tava guardando essa aí. Elinho que fez um golaço. Mandou a bolaça na gaveta. Aliás, até lembrar, acho que foi o Gustavo Zupac, nosso companheiro da ESPN Brasil, que aquele golaço que ele faz pelo São Paulo contra o Flamengo no Morumbi, que é muito parecido, é o gol que apresenta o Elinho para o futebol, o Elinho que é da base do São Paulo, ele corta para dentro e bate de esquerda na gaveta, foi no início de novembro também. Então, assim, coincidências, acho que um foi no dia 4 e agora o outro no dia 5, em relação a anos diferentes. Só uma curiosidade, mas o Elinho tem essa característica desde a base do São Paulo de trazer para dentro, que a perna boa dele é a esquerda, e bater e acertou um chutaço na gaveta. Corinthians, nesse momento, a gente vê na tabela agora, com 40 pontos, é o 13º. Como o Samir falou, o Vasco joga hoje contra o Botafogo, tem 34. O Goiás venceu, então aumentou essa barra do Z4. O Cruzeiro perdeu, está ameaçado, a torcida está muito brava com o Ronaldo, para dizer o mínimo, protestando fortemente. E o Santos ainda enfrenta o Cuiabá também hoje na Vila Belmiro, pode ir a 40 e empatar com o Corinthians em pontos, mas passaria se o assim o fizer, porque tem mais vitórias ao primeiro critério de desempate. Então essa briga aqui contra o Z4 promete muita coisa, e aqui em cima da tabela o Botafogo também precisa de mais dessa vitória no Clássico, porque viu o Palmeiras chegar de vez. Semana que promete, então, com mais rodada importante também no meio de semana, e já tem derby por aí em vista, enfim, o Corinthians não terá mares tranquilos para navegar nos próximos dias, Samir, mas acho que a tendência daqui para frente é não ter tanto sufoco, assim como vem acontecendo nos últimos dias. Mais alguma por aí, amigo? Não, é só. Tem sim, né? Na sexta-feira, isso foi à noite, né? Eu publiquei uma matéria na coluna em relação ao Lucas Piton. O Corinthians notificou o Vasco, tá? Em relação à falta de pagamento do lateral esquerdo Lucas Piton, né? Que foi contratado pelo Vasco em dezembro do ano passado. E, por incrível que pareça, Razan, o Corinthians não recebeu R$1 ainda em relação à venda do Piton ao Vasco. Aí o Corinthians notificou, não tem muito o que fazer, o torcedor corintiano está perguntando, inclusive para mim, né, algumas perguntas nas redes sociais, Samir, alguma chance do Piton voltar? Nenhuma chance do Piton voltar, o Corinthians acredita que o Vasco vai pagar quando puder. Então, o torcedor fica bravo porque o Corinthians, muitas vezes, os clubes cobram, né, é acionado, né, na FIFA, sofre transfer ban, já o Corinthians acaba, né, não pressionando muito aí os clubes que o devem. E o Lucas Piton agora é nessa situação. Curiosamente, né, o Lucas Piton, que é titular absoluto do Vasco, claro, o Vasco não faz uma excelente campanha, mas o Piton tem indo bem na lateral do Vasco, e o Corinthians exatamente na posição que o Corinthians mais sofre na temporada 2023, Fábio Santos e Bidu, inclusive, né, terminando a temporada sem saber exatamente quem é o titular, né? Talvez o Fábio Santos um pouco mais titular, mas uma coisa é fato, né? O Corinthians sofreu muito com a lateral esquerda em 23. Vamos ficar de olho, então, nesse futuro. Lembrando que o Vasco tem a previsão de receber grana, né? Aliás, já recebeu, né? Recentemente o Bruno Braz veio aqui no de primeira e nos informou sobre os aportes recentes que foram feitos pela 777 Partners na SAF do Vasco. Era uma cobrança já de algum tempo dos torcedores também nesse sentido. Samir, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Valeu, Razan, PVC. Bom debate em relação ao Fluminense. Tamo junto. Amanhã a gente volta aí, se Deus quiser. Amém. Ele quer. Obrigado ao Samir Carvalho mais uma vez pela participação com a gente.